Boa tarde. Estamos ao vivo com o Bate-Papo FGV, em sua primeira edição em São Paulo. O programa debate temas da atualidade, com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Hoje iremos conversar com Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito Constitucional da Escola de Direito de São Paulo. Vilhena é um dos mais respeitados analistas do cenário político e do papel do STF como fórum de decisão das principais questões sociais brasileiras, e está lançando uma edição revista e ampliada do livro Direitos Humanos Fundamentais, uma leitura da jurisprudência do STF. Ele também é um dos coordenadores do primeiro livro didático voltado ao ensino médio com foco nos direitos humanos, lançado pela editora FGV. Você pode mandar suas perguntas pela página da FGV nas redes sociais. Professor, obrigado pela presença. Eu queria começar destacando uma expressão consagrada por você em um artigo publicado em 2009, que é a supermocracia, que expressa o papel protagonista que o STF tomou nos últimos anos em relação a principais questões voltadas para a sociedade brasileira. Como você analisa o papel do STF nesses últimos anos, especialmente considerando o desempenho deste ano de 2018? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, Rui, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, que eu tenho conversado ao longo dos últimos anos sobre muitos desses assuntos, né? Uma das questões interessantes que aconteceu no Brasil foi que o nosso processo de transição, que levou à Constituição de 1988, foi um processo muito reativo. A Constituição de 88 ela reage tanto ao passado imediato do regime autoritário, e, portanto, ela busca criar muitos direitos no campo dos que a gente chama de direitos civis, né, do devido processo legal, mas também ela reage a uma história muito mais profunda e longeva da desigualdade e do subdesenvolvimento, né? Então essa é uma Constituição que busca corrigir grande parte do que nós sentimos como déficit de desenvolvimento, especialmente na área social. Mas também a Constituição tem uma outra característica que eu diria que é mais complicada. Ela é muito corporativista, ou seja, ela aceitou, ela incorporou demandas de diversos setores que não são vulneráveis, mas são setores muito afluentes na sociedade brasileira. Isso foi aumentando a Constituição, né? Ela é uma Constituição grande, ela é uma Constituição ubíqua, porque ela trata de todos os assuntos. E como ao Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal, cabe guardar a Constituição, foi natural, e essa era a percepção desde os anos 90, quando eu comecei a estudar o Supremo Tribunal Federal, que ele ia se tornar, ao longo do tempo, cada vez mais protagonista. Porque como tudo é constitucional, cada mudança que se faz gera um conflito de natureza constitucional. Quem tem que resolver esse conflito é o Supremo, portanto, ele vai ter que dar a última palavra, né? Veja, e a isso agrega-se ainda um outro elemento que eu acho importante, Rui. O fato de que o acesso ao Supremo Tribunal Federal, pela Constituição de 88, foi muito ampliado, especialmente ele foi conferido aos partidos políticos. Se você for ver quem são os maiores protagonistas no Supremo Tribunal Federal, quem entra com mais ações, durante o governo Fernando Henrique era o PT, sim, porque ele perdia no embate eleitoral, ele procurava o Supremo para poder ver se ele revertia algumas das suas derrotas. Durante o governo Lula e Dilma, vai ser o DEM e o PSDB. Então ele foi muito politizado, né? Toda vez que havia um embate político, o partido derrotado recorria ao Supremo Tribunal Federal. Então com isso ele foi passando a ter um papel cada vez mais protagonista, né? Eu diria, para agora chegar à sua questão essencial, nos últimos anos nós tivemos, evidentemente, o caso do mensalão, que tirou o Supremo do campo de domínio apenas dos especialistas, né? Nós já achávamos que o Supremo estava muito poderoso. Com o mensalão, todo brasileiro passou a acompanhar aquilo, né? Há uma expressão muito feliz, eu acho que do presidente Fernando Henrique, que diz o seguinte: na minha geração nós estávamos preocupados quem eram os generais, para saber se viria ou não viria um golpe. Na geração atual, vocês todos sabem quem são os ministros do Supremo e como é que eles se manifestam. Então isso demonstra que o poder migrou, em alguma medida, dos quartéis para as cortes, o que é altamente positivo dentro do marco civilizatório, né? Mas sem dúvida nenhuma incomoda. Por quê? Porque os juízes não são, vamos dizer, responsivos
a comunidade como um todo, eles não são democraticamente eleitos, então é difícil que eles tenham a última palavra sobre tudo, né? E o senhor comentou mensalão, desculpa interromper, a gente volta a isso, mas e há uma observação em relação ao mensalão também, que o STF virou um tribunal, digamos, de assuntos penais, né, voltados, que não era a função dele antes também, né? Ele assumiu esse papel também, né, e tornando mais protagonista. Não, é interessante porque, muito embora isso já esteja lá na Constituição, originalmente o Supremo tinha esse papel, né, mas a Constituição impedia que o Supremo julgasse se não houvesse autorização prévia da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso foi mudado no meio do caminho. E ao mudar, então, o Ministério Público começou a trazer as ações direto ao Supremo. Então, essa porta, né, tem um grande problema de acesso. Essa porta que estava fechada se abriu. Ao se abrir, começaram a chegar. O caso do mensalão é o mais importante. Eu adicionaria a isso, Rui, o fato de ser televisionado. Quer dizer, é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Nenhum outro país tem um televisionamento das suas sessões de maneira tão ampla como o Supremo Tribunal Federal. E com isso, então, todo conflito, seja de natureza econômica, né, você tem planos econômicos sendo julgados do Supremo, todas as decisões de questões morais, né, as ações afirmativas nas universidades, a união homoafetiva, o direito de greve de funcionário público, tudo vai cair lá no Supremo. E os casos de corrupção. Então, o mensalão, e agora nós temos aí a Operação Lava Jato. Então isso deu ao Supremo um alto protagonismo e o direito de dar a última palavra. É isso que eu chamei de supremocracia. Alguns ministros não gostam disso, né, desse nome, mas o fato é que eles têm exercido essa função e com um problema, Rui, quer dizer, além do problema geral de juízes estarem dando a última palavra sobre tantos assuntos, que é o fato de que grande parte das decisões do Supremo são monocráticas, ou seja, é um juiz individualmente que julga, né? Então isso cria atrito entre os juízes, tem todo um problema aí do modo como ele opera, que faz com que essa supremocracia fique muito vulnerável a críticas. Entendi. Então, o senhor falou exatamente sobre esse assunto, né? Se antes era raro conhecer os ministros, assim, como você bem observou, né? Assim, antes eram os quartéis, agora isso foi para a corte. Agora é possível identificar cada um. Temos ministros capa de revistas semanais, assim, sabemos exatamente quem se relaciona com quem. Essa popularidade que alguns ministros tiveram, ela contribui para o bom desenvolvimento do STF como instituição e também das instituições? Como é que você avalia essa? Eu não vejo isso muito positivamente. É evidente que é melhor que nós saibamos o que os nossos ministros fazem do que não sabermos o que eles fazem, né? É evidente que é muito melhor nós conhecermos os nossos ministros e estarmos atentos ao que eles pensam do que tentar descobrir o que os generais pensam sobre a democracia, né? Então, sim, é uma evolução, mas sem dúvida nenhuma você tem uma celebrização muito ampliada, né? E ao meu ver isso se dá em função, sobretudo, do televisionamento, né? Na medida em que nós passamos a televisionar, que eu também acho que é uma coisa positiva, mas nós temos que aprender a calibrar isso um pouco melhor, o que aconteceu? Os ministros que, em alguma medida, julgavam em função daquilo que eles entendiam que era a melhor interpretação da Constituição e utilizavam o seu tempo da maneira mais econômica possível para chegar a uma decisão que fosse positiva, que contribuísse para a solução de problemas, né, eles passam um pouco a prestar contas não só à sociedade, o que é positivo, mas muitas vezes aos grupos aos quais eles entendem que é necessário. Se é um juiz mais conservador, ele entende que tem que falar à igreja. Então tem alguns fenômenos que são curiosos até. Às vezes você vê assim um julgamento que já está quase decidido, a maioria já foi numa direção, e você vê um ministro gastar horas, né, lendo um voto, que na realidade ele está dizendo para aqueles que têm simpatia por eles, olha, eu lutei até o fim. Então, nesse momento, você percebe que há uma certa politização indevida do Poder Judiciário. E
também é perigoso é quando os juízes gostam disso e, portanto, começam a agir em função da sua popularidade, né? Veja, por que é ruim isso? Porque o papel do juiz não é ser popular. O papel do juiz é assegurar a Constituição, é assegurar direitos, o que eventualmente é impopular. Então, os juízes deveriam ter menos flerte com a popularidade e um flerte maior, evidentemente, com a sua missão precípua, que é garantir a Constituição. Eu lembro de ter ouvido alguns professores falarem, né, que alguns ministros do STF estavam se esquecendo um pouco da sua liturgia, né? Eu gosto dessa palavra, a liturgia do cargo, né, porque são meio como sacerdotes, né? Eu sinto que precisavam Sim, porque, veja, como eles não podem ser punidos pelas decisões que dão, tá? Diferentemente de um vereador, de um prefeito, de um presidente, que pode ser, evidentemente, não eleito na próxima eleição, né? Ele pode ser criticado. Os ministros do Supremo deveriam ter um certo protocolo, que são as liturgias do cargo, do que ele pode, do que ele não pode fazer, do modo como ele se dirige aos seus colegas, do modo como ele se dirige ao restante do Poder Judiciário, né? Eu lembro entrevistando um ministro do Supremo há alguns anos, né? E ele me dizia o seguinte, que está havendo uma perda da cerimônia. Né? E ele me contava que durante o julgamento do Collor, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal deu uma entrevista em off. Né? E aí o tribunal se reuniu e o ministro Paulo Brossard, que era um ministro muito proeminente do Supremo, disse, olha, é lamentável que um de nós tenha dado uma entrevista em off. Isso é inaceitável dentro de uma corte constitucional. Isso se transformou numa coisa comum hoje em dia. Então eu tendo a concordar que nós precisamos, em primeiro lugar, ter mais colegialidade, quer dizer, os ministros precisam tomar decisões de maneira mais colegiada. Em segundo, eles deveriam se ater mais ao debate que está dentro do processo e opinar menos sobre a vida brasileira e muito menos sobre os processos que eles virão a julgar. Lembrando ao nosso amigo internauta que você pode mandar a sua pergunta pelas redes sociais da FGV, estamos televisionando ao vivo pela página do Facebook da FGV. Já recebemos algumas perguntas, inclusive uma que eu iria fazer, que a Renata Efigênio está fazendo, eu vou antecipar. Ela pergunta, e eu queria perguntar também, professor, que do ponto de vista do judiciário, do jurídico, como o senhor avalia o cenário para as eleições de 2018? Acho que ele não envolve só a STF, mas envolve também outras instituições do judiciário, como o TSE também. Qual que será o papel do judiciário como um todo em relação às próximas eleições, na reforma política, nas mudanças que estão sendo propostas atualmente? Olha, é um cenário que exige uma enorme atenção, até porque as regras do jogo ainda não estão determinadas, né? Como todos sabem, nós temos um sistema político que tem uma série de problemas, né? O problema talvez mais agudo é o fato de que houve uma proliferação de partidos, né? São muitos partidos, hoje nós temos cerca de 30 partidos. Houve um incentivo perverso, que é através do fundo eleitoral e também do tempo em televisão, em que cada um cria o seu partido para depois vender esse tempo e conseguir uma parcela do poder aí através das grandes coalizões. Então, esse é um problema. O outro problema, que também todos nós sabemos, é que grande parte do financiamento das eleições do Brasil passou por esquemas de corrupção, por esquemas de lavagem de dinheiro, o que também mina a legitimidade das decisões políticas. Você nunca sabe se a decisão vai estar se fazendo aquela ponte. É para pagar a conta do financiador, é porque realmente precisamos atravessar esse rio, né? Então, veja, o sistema do Brasil precisa de muitas calibragens. O Supremo deu uma decisão extremamente supremocrática, que foi a de proibir que as empresas privadas sejam doadoras, até com um objetivo positivo, de impedir que o poder econômico realmente perverta a democracia. Agora, isso gera uma dúvida. Quem que vai financiar? Quem que vai custear? Né? Quem vai ser o Supremo que vai ter que decidir também. Então, aí o Congresso quer aprovar um fundo, né? Um grande fundo, aumentar cerca de 3,6 bilhões. Né? Bom, mas como é que você vai dividir o recurso desse fundo? Vai ser para os partidos que aí já estão,
na proporção que eles têm, então aqueles que usaram de dinheiros irregulares para aumentar suas bancadas serão premiados agora por recursos públicos. Então há muitas dúvidas nesse lado do financiamento. Por outro lado, nós temos aí um prazo curtíssimo de algumas semanas, né, eu diria, para verificar se nós podemos ou não, iremos ou não corrigir esse defeito da multiplicação de partidos. Isso basicamente está associado com a questão das cláusulas de barreira, ou seja, só poderão participar do jogo parlamentar ou só poderão receber recursos do fundo partidário aqueles que tiverem um mínimo de representatividade. Então, isso seria indispensável. E que, por sinal, o STF teve a oportunidade de decidir, né, há alguns anos essa questão e... decidiu muito mal. Uhum. Né? Você não precisa falar isso, mas eu posso falar. Não, lembro que a gente já conversou bastante. Porque nós tivemos uma cláusula de barreira aprovada ainda no governo Fernando Henrique, que iria, talvez, ter nos colocado numa situação completamente diferente dessa que nós nos encontramos hoje. Como essa cláusula foi derrubada pelo Supremo, porque entendia que isso reduziria o pluralismo do sistema político brasileiro, hoje nós encontramos nessa situação muito difícil, que é essa pluralidade de partidos, onde qualquer um que seja o presidente terá que formar uma base de coalizão através de uma certa cooptação. Né? Então, veja, eu gostaria de responder melhor a pergunta da Renata, né? Mas, Renata, nós vamos ter que aguardar pelo menos um mês para saber qual será o marco normativo pelo qual as eleições se darão. Sem dúvida nenhuma, a discussão sobre financiamento vai dar um trabalho danado à Justiça Eleitoral, porque se nós fecharmos a torneira do financiamento privado, como o Supremo fechou, e tivermos um financiamento público muito pequeno, qual é o grande risco e o grande temor que todos nós temos? Que os polos financeiros que não têm a contabilidade oficial, né, especialmente o narcotráfico, o crime organizado, possam ser os principais doadores. Então isso é muito preocupante porque lançaria a nossa política, que já está em frangalhos, em mares ainda mais revoltos. Você citou a decisão da cláusula de barreira, eu ia perguntar se haveria, na tua opinião, alguma decisão que o STF poderia ter escolhido um caminho melhor. Né? Essa seria uma delas. Mas, assim, em outras decisões muito relevantes tomadas pelo STF nos últimos anos, quais delas você destacaria como aquelas que foram fundamentais, assim, inovadoras e de vanguarda, assim, para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro? Olha, o STF, ele tem tido uma posição que eu diria razoavelmente deferente no plano econômico. O que significa isso? Significa que quando o governo faz mudanças econômicas, por exemplo, o governo Fernando Henrique, ele fez uma série de reformas na Constituição que permitiu a privatização, que permitiu que a economia brasileira fosse desnacionalizada, né, que permitiu a criação das agências reguladoras, que permitiu as arbitragens. O Supremo Tribunal Federal, ele tendeu a ratificar essas decisões. Né? Então, essas decisões foram muito atacadas na época e o Supremo sempre convalidou essas decisões. Né? Então, isso é uma linhagem de decisões. O Supremo, ele tende a ser obsequioso, a atender aquilo que o governo faz na área econômica. Né? Onde o Supremo, acho que foi pior, e você já citou uma das decisões, foi no que diz respeito à reforma política. O Supremo deu uma série de decisões que foram conturbando a estrutura política brasileira. Né? A cláusula de barreira talvez seja a expressão maior do que eu chamaria de intervencionismo indevido do Supremo na área política. Onde o Supremo, ao meu ver, talvez tenha mais a que se orgulhar nessa última década em especial, é o que a gente poderia chamar de jurisprudência civilizatória ou jurisprudência moral do Supremo Tribunal Federal. Né? Você tem uma linhagem de casos, que eu vou citar apenas alguns. Né? Em primeiro lugar, o caso das ações afirmativas. Né? Você tinha medidas que foram aprovadas tanto nos estados como pela União, que buscavam reverter, reconhecendo os problemas, o impacto da discriminação
sobre o acesso a bens públicos no Brasil, então começaram a ter políticas de ação afirmativa que foram contestadas, né? E o Supremo, desde o primeiro momento, com o ProUni, entendeu que essas medidas não eram contrárias à legalidade, mas que elas sim eram condição para o exercício da legalidade. Recentemente deu uma decisão, se eu não me engano, unânime, todos os ministros do Supremo ratificaram as ações afirmativas, né? Eu diria que a questão das uniões homoafetivas foi uma decisão também muito importante, muito dura, muito difícil de ser tomada. Por quê? Porque o Código Civil e a Constituição falam que o casamento é entre homem e mulher. Então é uma decisão quase contrária à letra da Constituição. Eu só não diria que ela é contrária à letra, porque você tem outros dispositivos da Constituição que dizem que todos são iguais, que todos têm que ser tratados com dignidade. Então, como é que você vai excluir uma pessoa simplesmente em função do seu gênero, de poder fruir uma vida afetiva, né? Então o Supremo deu uma decisão muito importante aí, mas nós temos, por exemplo, decisões importantíssimas no campo ambiental, com a proibição de importação de pneus que iam virar lixo descartáveis aqui no Brasil. Você tem a decisão em Raposa Serra do Sol, você tem a decisão do amianto. Então, tem aumentado o número de casos que muitas vezes, Rui, é importante que se diga isso, o Congresso não quer decidir aquilo porque o custo é muito alto para ele, né? Se eu decidir isso vai me gerar impopularidade. Então há uma espécie de delegação. E o Supremo não tem sido, vamos dizer, reticente. Quando é delegado, ele vai lá e toma a decisão. Então acho que esse é o lado mais positivo do Supremo Tribunal Federal. Maravilha. Professor, para a gente encerrar nossa entrevista, eu queria fazer duas perguntas. Inclusive, a internauta Marise também ela fez uma mesma pergunta que eu ia fazer agora, que é o seguinte: baseado em sua experiência como professor em diversos anos, que conselhos você daria para quem quer começar a estudar direito hoje, né? A gente sabe que é uma carreira que é bastante valorizada no Brasil, né? Uma carreira clássica. Todo pai brasileiro quer ter um filho médico, doutor ou engenheiro, né? Mas temos também, do outro lado, 1000 faculdades, 1000 cursos de direito no país, né? Uma concorrência brutal. Como o jovem que está agora, por exemplo, no vestibular, escolhendo a sua carreira e quer fazer direito, tem um fascínio por isso, o que ele tem que prestar atenção para se destacar? Que conselhos você daria para quem está começando agora? Uma outra pergunta nessa linha também é em relação aos impactos tecnológicos, porque basicamente todas as carreiras que nós vemos, assim, a tecnologia ela está aí influenciando também, e eu acho que no direito não deve ser diferente também, né? Como é que o que você falaria para quem está nos vendo agora ao vivo ou que vai acessar essa entrevista depois, que quer fazer direito, mas está preocupado com essa questão de concorrência ou de atualização ou de estar? Olha, eu acho que isso, eu tenho filhas que estão nessa idade, né? Então eu coloco isso não só como um leitor em abstrato, mas eu passei por isso e minhas filhas estão passando por isso. E a primeira coisa é a paixão. Eu acho que você não deve fazer direito se você não tiver um encantamento com esse mundo, né? E o mundo do direito, ele exige uma série de coisas. Então, em primeiro lugar, você tem que ter um encantamento para resolver problemas, né? O advogado, o juiz, o promotor, são pessoas que não podem ter aversão ao problema que não é seu, o problema é do outro, né? Porque normalmente é uma carreira onde alguém te traz uma questão, alguém que está em apuros, ou alguém cometeu alguma coisa errada, ou alguém que não sabe, né? Eu quero fazer uma empresa, mas não entendo bem como o organizo. Então, uma função, quer dizer, essa pessoa tem que ter uma pessoa com muita disposição para não só resolver o problema, mas para ter alegria em resolver as questões dos outros, né? A segunda coisa é que a carreira do direito, e aí eu falo já como uma tentativa de atrair, ela é uma carreira muito versátil. Quer dizer, aquela pessoa que se forma em direito, e você se pegar os dados todos, você vai ver onde é que elas foram trabalhar depois. Então você vai ter muita gente que faz direito e vai virar administrador, você vai ter muita gente que faz direito e vai ter uma carreira pública, você vai ter muita gente que faz direito e vai virar diplomata, você vai ter muita gente que faz direito e depois vai
tocar o seu próprio negócio. Vira né? jornalista, né? Vira jornalista. Acho que o seu caso é um exemplo disso. Vira jornalista, poeta, etc. Né? Agora, então, veja, é uma carreira que te abre um universo muito grande de oportunidades. Né? E uma carreira que exige também eu diria, algumas habilidades fundamentais. Né? A habilidade fundamental é a capacidade analítica. Você precisa saber pensar bem. Você precisa gostar de ler coisas, compreender aquilo, conseguir tomar decisões a partir de normas. Né? Então, isso é um pouco um conselho geral. Né? Agora, do ponto de vista mais específico, o que está acontecendo hoje, Rui, é que, como o Brasil não tem uma estrutura, vamos dizer, intermediária entre o fim do colegial e o mundo da profissão, né, o ensino universitário voltado à profissão, como nos Estados Unidos você tem os colleges, né? Então, às vezes, os jovens ficam com muita dúvida. Né? E eles não sabem para onde ir, se ele vai ser médico, se ele vai ser químico, se ele vai ser engenheiro ou advogado. Né? Então, nesse sentido, vamos dizer, abriram-se muitas faculdades de direito no Brasil, porque aqueles que têm dúvida é uma boa faculdade, que eles fazem, aprendem coisas importantes em qualquer lugar da vida que eles forem trabalhar depois, e aí segue. Então isso gerou um número muito grande de faculdades de Direito e de faculdades de Administração. Né? Agora, do ponto de vista de quando você vai para uma boa escola de Direito, quando você faz uma escolha porque você realmente quer aquilo, né? Eu acho que o grande desafio hoje é o seguinte, você tem um mundo que está em muita transformação. Né? E aí eu já, em alguma medida, começo a emendar na sua segunda pergunta. Né? Está em transformação em que sentido? A globalização tem um impacto enorme, o modo como o mercado funciona é muito distinto do que no passado, o modo como o exercício das relações pessoais também mudaram, e aí o direito tem que se adaptar a essas mudanças. Né? Então, se você não estiver atento e não for capaz de ter habilidades, que é a habilidade analítica, a capacidade de interpretação, a capacidade de dialogar com a tecnologia, a capacidade de dialogar com as outras profissões, você em pouco tempo será obsoleto. Né? Então, o grande desafio dos cursos de direito de ponta, de excelência hoje, é mais do que ensinarem a regra da lei, ou simplesmente a doutrina, né? Tem que fazer isso também. E o advogado que não sabe isso não é advogado. Mas ele também tem que ter habilidades básicas de negociação, habilidades básicas de gerência, habilidades básicas de empreendedorismo. Né? Isto é fundamental para que um advogado, veja, e mesmo um gestor público, um juiz, se ele não entender hoje como funcionam as políticas públicas, ele é incapaz de trabalhar. Então, as escolas têm que ser, em primeiro lugar, mais globalizadas, em segundo lugar, as escolas têm que ter maior interdisciplinariedade, você tem que saber de outras áreas. Em terceiro lugar, elas têm que focar muito nas habilidades e na capacidade, nas competências para que os jovens sejam capazes de resolver problemas. O nosso jargão aqui é o seguinte, você tem que ser arquiteto jurídico para a solução de problemas complexos. Quer dizer, cada vez a sociedade se torna mais complexa, você tem que ajudar oferecendo soluções jurídicas que sejam ao mesmo tempo equânimes, justas e eficientes do ponto de vista econômico. Né? No que diz respeito à tecnologia, e com isso eu acho que termino, você tem o quê? Você tem cada vez mais a robotização de atividades econômicas. Né? Antes, quando você ia no ônibus, você passa no bilheteiro, de repente você já tem uma maquininha que você passa. Você ia no caixa do banco, de repente você tem um caixa eletrônico. Evidente que isso também vai acontecer, e já está acontecendo, na área jurídica. Você tem a substituição de operações básicas do direito por operações que são feitas por intermédio de inteligência artificial, de mecanismos robotizados. Né? Isto impõe, né, às escolas de ponta uma necessidade, em uma medida, de fazer aquilo que nunca será robotizado. Né? Quer dizer, uma coisa é você fazer 30 mil contratos iguaizinhos, um computador pode fazer isso. Ora, modelar um contrato, pensar qual é a lógica do contrato, isso só uma pessoa, por enquanto, pode fazer. Então, o nosso objetivo é sempre qualificar o jovem que passa por aqui a atuar nestas áreas
que não serão e não podem ser objeto de, ou que a gente chama de robotização, ou de que elas se tornam commodities, uma Sim. coisa muito simples e possa ser repetida por qualquer um. Então, isso é um lado. E o outro é a própria capacidade de interagir com a tecnologia. Nós, por exemplo, temos um laboratório ótimo, onde os jovens já estão aprendendo a programar. Quer dizer, então, eles vão ensinar para o computador fazer coisas que eles não precisarão mais fazer para que eles possam ter o tempo para fazer coisas mais nobres, né? Então, eu acho que a tecnologia vem, ela realmente desestabilizou diversas outras áreas e ela vai entrar no direito, tem entrado, vai entrar cada vez mais. Nós não podemos temer e negar isto. O que nós temos é de saber lidar com isso para que isso seja em benefício da sociedade e em benefício daquele próprio profissional que vai ter que lidar com essa tecnologia. Ótimo. Professor, se eu me permite me contradizer, depois que eu falei que ia encerrar, chegaram mais duas perguntas, mas eu prometo que são as últimas mesmo. Uma já está meio respondida, da Fernanda, que ela pergunta que, na sua opinião, quais as principais decisões a serem tomadas pelo STF no segundo semestre, que impactam a população, basicamente tudo relacionado à reforma política, né, e temos também algumas no campo que você citou, da moral, né, a questão hoje está sendo votada a questão da laicidade do Estado, né, e a outra é da Cristine, que ela pergunta o seguinte: se você acredita que o aumento do poder do STF nos últimos anos tem reflexo nas instâncias inferiores do Poder Judiciário, se você vê um movimento consistente de ocupação da política pelo Judiciário, seja por decisões judiciais, seja pela participação direta de juízes na política. Tá. Você respondendo aí, a gente encerra. Então, ainda na sua pergunta anterior sobre o que vai ter na pauta do segundo semestre, eu acho que sim, existem questões não só políticas como econômicas que serão enfrentadas, a própria questão da reforma política, mas eu acho que há aí um rescaldo sobre a Lava Jato, né? Quer dizer, você tem um grupo muito grande de parlamentares que ainda serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Como nós sabemos, o tempo da Lava Jato na primeira instância em Curitiba foi muito mais rápido. Né? O tempo no Supremo, primeiro, esses casos chegaram no Supremo muito depois, e o tempo no Supremo é um tempo muito mais difícil, porque ele tem que fazer 1000 outras coisas, ele não é uma corte especializada, o que, aliás, é uma demonstração de que ele talvez não devesse estar fazendo isso, mas terá que fazer. E, infelizmente, você tem uma classe política que delinquiu demais. Então, você tem muitos casos chegando lá. Então, eu imagino que o Supremo vá ter muito do seu tempo ainda tragado por questões políticas, e questões políticas muito duras. Não será fácil, e isto tem gerado uma reação do parlamento tentando coibir alguns dos poderes do Poder Judiciário. Tá? Então, esse será um atrito. O Judiciário não só vai ter que julgar esses casos, como ele vai ter que julgar se algumas das medidas aprovadas pelo parlamento são constitucionais. Medidas que limitam o seu próprio poder. Por exemplo, nós tivemos uma proposta agora de redução do mandato dos ministros do Supremo. Né? Nós vamos ter uma série de outras medidas. Acho também que em alguns outros campos, como nós temos um legislativo extremamente conservador, e com uma presidência que não vai vetar porque também é conservadora, então muito vai desaguar no Supremo. Quer dizer, é possível que nós tenhamos aí uma série de medidas legislativas que sejam questionadas. Né? Então, acho que esse é um ponto. Bom, o Supremo foi além, o Judiciário foi além das suas botas e invadiu o campo da política. Eu acho que isso deve ser sempre pensado numa relação. Quer dizer, em alguma medida, a política brasileira se tornou muito promíscua, tá? Muitos escândalos de corrupção, muito vastos, pegando os diversos setores, né? E isso criminalizou a política. Né? Eu não acho que seja uma culpa do judiciário o fato de que alguém pegou dinheiro de uma empreiteira para oferecer algum benefício privado. Né? Quer dizer, a culpa é de quem fez isso. Agora, o judiciário, se ele está apurando, é lógico que ele entra num confronto com a política. Evidente que nesse processo nós vamos ter, muitas pessoas têm críticas de que ultrapassou aqui, ali foi longe demais, usou uma medida muito contundente. Eu acho que isso tem que ser controlado. Mas eu vejo esse processo da judicialização, criminalização da política mais como uma responsabilidade do campo político. Né?
evidente que o que eu discordo, e aí sim eu critico a atuação do juiz, é evidente quando eles exacerbam, por um lado, por outro lado, quando eles opinam demais, né? Quer dizer, quando eles passam a agir como agentes políticos e interferir no debate, a dizer que a reforma tem que ser assim ou assado, a antecipar de que maneira eles iriam eventualmente votar caso isso chegasse lá, porque isso tira dele, quer dizer, ele deixa de ser uma casa imparcial que aplica a lei quando a ele é levado um problema e passa a ser quase que um outro poder político pelo qual o processo político tem que passar, né? Então isso eu entendo que seja muito negativo e eu gostaria que até o fato como o judiciário tem sido extremamente criticado nos últimos meses por esse excesso de protagonismo, que isso faça com que eles recuperem um pouco a liturgia do cargo. Ótimo. Né? A gente voltou um pouquinho no começo da entrevista, quando a gente falou um pouquinho dessa questão toda. Professor, muito obrigado pelo aceitar o convite, por disponibilizar o tempo. Muito obrigado, internauta. Eu só quero avisar que essa entrevista está disponível na página da FGV no Facebook. Quem quiser ver, ela vai ficar por tempo indeterminado. Obrigado, professor. Eu é que agradeço.